Olá, sejam bem-vindos a Candlehead, e no conto de hoje trarei um relato sobre um homem que passou pela noite mais aterrorizante em toda a sua vida. Tudo isso dentro do milharal do seu próprio pai. E venha comigo nessa jornada. Pouco mais de um mês atrás, fui até o milharal, um lugar que parece quase suspenso no tempo. Ele fica algumas horas ao norte da minha vila, escondido além da floresta que sobe pelas encostas mais baixas das montanhas em Sulawesi, na Indonésia. O ar lá é fresco e gelado, muitas vezes trazendo um leve cheiro de terra molhada e pinheiros das regiões mais altas. Minha família planta milho naquele mesmo pedaço de terra há tanto tempo quanto alguém consegue se lembrar. Meu avô antes do meu pai e meu pai antes de mim. Todos os anos, quando as espigas ficam douradas e o vento passa por elas como um mar sussurrante, alguém da família se reveza para vigiar o campo durante a noite, protegendo a plantação sob as estrelas. Mas este ano foi diferente. Foi a primeira vez que fiz isso sozinho. Eu tinha acabado de completar 20 anos, e meu pai disse que era hora de eu aprender o que significa ser um adulto responsável. Ele falou como se fosse um rito de passagem, algo pelo qual todo homem da nossa família precisava passar. Já perdemos muita coisa no passado para javalis e macacos. Meu pai diz que esses desgraçadinhos conseguem devastar um pedaço inteiro do campo em uma única noite, se ninguém estiver vigiando. Então, como a maioria dos agricultores daqui, construímos uma pequena casa na árvore para observação. Nada sofisticado, apenas varas de bambus e pregos enferrujados e uma lona velha servindo de telhado. Ela fica alta o suficiente para enxergar por cima do milho e até a linha das árvores, mas baixo o bastante para permanecer firme quando o vento uiva pela floresta. No dia antes de eu partir, meu pai estava sentado na varanda, afiando seu facão. Meu irmão mais novo tinha ido para a escola algumas horas antes, deixando a casa estranhamente silenciosa. "Certifique-se de levar pilhas suficientes", ele disse. "E não durma cedo demais. Se ouvir alguma coisa, grite." "Eu sei", respondi. "Vai ficar tudo bem." Ele parou de afiar e olhou para mim pela primeira vez. Seu rosto estava meio na sombra. "Alguma coisa tem assustado os cachorros à noite. Eles nem chegam perto da beira da mata." Eu dei uma risada. Todo mundo na vila vinha falando sobre sons estranhos ultimamente. Ruídos baixos, algo se arrastando pelo mato. Mas as pessoas sempre falam coisas assim em toda época de colheita. "Tem certeza de que não quer que eu vá com você?" Ele perguntou de novo, pela milionésima vez naquele dia. "Pai, eu dou conta. Você mal consegue andar direito", falei, olhando para o tornozelo dele. Firmemente enfaixado, cortesia de um motociclista imprudente que bateu forte nele no mês passado e fraturou sua tíbia. "Eles ainda não encontraram os garotos Nanguim." A voz dele foi sumindo e meu estômago afundou um pouco. "Pai, aqueles garotos provavelmente se perderam e saíram andando sem rumo. Vou encontrá-los ou eles voltam para casa logo", disse, mais para me acalmar do que para ele. "Já faz mais de um mês. Quanto tempo alguém consegue sobreviver perdido na mata desse jeito? Só toma cuidado, tudo bem?" ele disse. "Acenda um fogo antes do anoitecer e mantenha ele aceso a noite toda. Não deixe apagar. Isso vai manter os animais e qualquer outra coisa afastados. Só não vá botar fogo no campo." "Não vou", respondi de passagem. "Tô falando sério. Mantenha o fogo aceso a noite toda", ele disse, um sussurro rouco e agudo. "Jesus, pai, eu vou." Arrumei um pouco de arroz, peixe seco, 2 garrafas de água, alguns maços de Marlboro e minha lanterna velha. Também levei meu celular, mesmo sabendo que não havia sinal por lá. Ainda servia para ver as horas e jogar alguns jogos offline. Antes de sair, limpei meu rifle de caça, conferi a câmera e o coloquei no ombro, só por precaução. A verdade é que eu até gosto dessas noites sozinho no campo. De vez em quando aparece um javali, e se eu tiver sorte, levo carne fresca para casa. Saí antes do meio-dia, quando o ar ainda estava quente e tinha um leve cheiro de terra e pólen de milho. A estrada seguia para o norte atravessando a vila, passando por arrozais e grupo de casas de madeira, até se estreitar em um trecho áspero e irregular, onde o asfalto dava lugar ao cascalho e à terra. Dirigi minha velha caminhonete por quase 2 horas, o motor roncando enquanto subia cada vez mais pelas colinas. A altitude não era tão alta assim, apenas o suficiente para o ar ficar mais fresco e um pouco mais rarefeito. Mas a estrada que levava até lá era estreita e cheia de curvas. Eu precisava dosar o acelerador, mantendo as 2 mãos firmes no volante, para evitar que o carro derrapasse e caísse pela encosta. Estacionei perto de um grupo de pinheiros onde a trilha terminava. Desliguei o motor e fiquei ouvindo por um momento o zumbido das cigarras e o som distante da água correndo. O ar cheirava a seiva e a terra úmida. A partir dali era uma caminhada constante morro acima.
O caminho estreito serpenteava por trechos de pinheiros antes de descer bruscamente de novo, onde cruzava um riacho raso que cortava o fundo do vale. Parei no riacho pelo caminho e joguei a linha. A água era fria e limpa, se enrolando em volta dos meus tornozelos enquanto eu esperava a fisgada. Enquanto aguardava, algo refletiu a luz sobre a superfície. Um pequeno brilho, logo abaixo do meu reflexo. Inclinei-me mais perto e enfiei a mão, meus dedos roçando em algo de metal frio. Quando puxei, vi que era um botão velho enferrujado, daqueles baratos que imitam ouro e que talvez um dia tenham feito parte de um uniforme. O brilho já tinha ido embora há muito tempo, mas um fraco tom amarelado ainda se agarrava teimosamente às bordas. Girei o botão na mão, o polegar acompanhando os sulcos gastos, e uma lembrança surgiu de repente. Eu, criança, parada naquele mesmo riacho com meu pai, encontrando coisas exatamente assim. Retalhos rasgados de tecido, uma pulseira amassada, um pedaço quebrado de ioiô, a tinta desbotada e as bordas lascadas por anos de abandono. Uma vez, encontrei até um anel de ouro, apagado pela lama e pelo tempo. Lembrei de como ele o arrancou da minha mão sem dizer nada e o arremessou direto de volta para o rio. "Não pegue porcaria desse tipo, tá me ouvindo, garoto?" Ele disse uma vez, as palavras ainda afiadas em minha mente. "Às vezes as coisas descem no morro, é melhor deixá-las onde estão." Fiquei olhando para o botão por mais um instante, então o joguei de volta na água. Ele afundou sem fazer ondulações, desaparecendo como se nunca estivesse estado ali. Depois de meia hora esperando, finalmente peguei 2 mujaréis de tamanho médio para o jantar. Limpei-os sobre uma pedra lisa e os embrulhei cuidadosamente em folhas de taro para assar mais tarde. Foi só quando me abaixei para lavar as vísceras dos peixes dos dedos que senti uma leve ardência entre os dedos do pé. Olhei para baixo e vi 3 sanguessugas grandes, lisas e pretas, agarradas teimosamente à minha pele. "Ah, droga", murmurei. Sentei na pedra e tentei arrancá-las, mas elas se prenderam ainda mais, seus corpos inchando levemente a cada gota que sugavam. Lembrando do que meu pai costumava fazer, peguei um punhado de sal da mochila e joguei sobre elas. Elas se contorceram e se soltaram, caindo de volta no riacho uma a uma, deixando finos rastros de sangue que se dissolveram na correnteza. No caminho de volta à trilha, juntei o feixe de gravetos secos e agulhas de pinheiro para a fogueira, o cheiro forte de resina grudando na minha mão. A trilha atravessava uma pequena vala, escavada há muito tempo pelo rio, estreita e irregular, com o chão riscado de argila vermelha, e pedras espalhadas, rochas e samambaias saltando pelas laterais e capim selvagem crescendo entre elas. Durante a estação das chuvas, ela se enchia com a água que descia dos morros, e, às vezes, quando o rio transbordava, virava um córrego rápido e turbulento, mas agora estava quase seca. Apenas algumas manchas úmidas e o cheiro fraco de terra molhada ainda pairando no ar. Segui por ela morro acima, passando por raízes e pedras soltas, até o terreno voltar a se nivelar perto do milharal. A essa altura, o céu tinha assumido um tom de cobre apagado, a última luz do dia escorrendo suavemente através da névoa. O milharal se estendia sobre uma elevação suave, cercando uma pequena clareira onde a velha casa na árvore permanecia como uma sentinela, silenciosa, acima dos caules dourados. Lá de cima, a vista se espalhava pelos campos ondulantes e seguia para o norte, onde o terreno descia preguiçosamente em direção a um riacho, onde eu havia parado mais cedo naquele dia. Ali, a água corria mais larga e lenta, serpenteando por uma faixa estreita de juncos que brilhavam à luz da tarde. O ar tinha um leve cheiro de milho aquecido pelo sol e terra úmida, e em algum ponto distante, cigarras zumbiam nas árvores que alinhavam o sopé das colinas. Minha casa na árvore ficava apoiada com um tronco torto no centro do campo, oferecendo uma visão clara de toda a clareira e da floresta que escurecia além dela. Subi para a casa na árvore e olhei ao redor. O pequeno tapete ainda estava lá no canto, a velha lanterna pendurada balançava suavemente com a brisa. Até o baú de madeira envelhecida permanecia exatamente onde havíamos deixado, cheio de cobertores mofados, algumas velas brancas grossas meio queimadas que meu pai tinha pegado emprestadas da igreja, e algumas tochas. Desrosqueei a velha lanterna a óleo e limpei cuidadosamente cada parte com um pano rasgado e manchado de óleo que encontrei dentro do baú. Quando o vidro ficou limpo, o suficiente para que eu pudesse ver o meu próprio reflexo cansado e o pavio ajustado na medida certa, enchi o reservatório com querosene e acendi a chama. O brilho suave alaranjado ganhou vida, lançando um círculo quente de luz que afastava as sombras crescentes ao meu redor. Em seguida, montei os chocalhos de latas que meu pai havia feito anos atrás ao longo da borda do campo. Uma única corda com latas velhas presas, cada uma recheada com algumas pedrinhas. Uma ponta amarrei uma árvore na borda da floresta e a outra levei até a casa na árvore. A corda ficava esticada logo acima do topo dos pés de milho, frouxa o suficiente para que as latas balançassem e batessem quando puxadas, mas não tão baixa a ponto de rasparem nas plantas.
De vez em quando, eu puxava a corda e as latas chacoalhavam e tilintavam entre as fileiras, com um som metálico e agudo, alto bastante para espantar qualquer coisa que se aproximasse demais, e acordar os mortos. Meu pai costumava dizer que esse som se espalhava longe à noite, e que era sempre sábio lembrar a floresta de que alguém ainda estava acordado. A névoa já começava a subir do riacho abaixo, deslizando entre as fileiras de milho como fumaça lenta e pálida. Quando estendi meu tapete e me sentei, o ar já estava úmido e frio e o suficiente para tornar minha respiração visível. Minha primeira noite foi silenciosa. Silenciosa demais, na verdade. A floresta normalmente vibra depois que escurece. Grilos, sapos, vento nas folhas. Mas havia uma quietude que parecia errada. Pensei que talvez fosse por causa das nuvens de chuva se acumulando em algum lugar distante. O ar estava pesado, opressivo. O dia seguinte passou tranquilamente. Observei o campo em busca de pegadas ou sinais de animais, mas não encontrei nada. O milho permanecia alto e dourado, quase pronto para a colheita. Eu iria colhê-lo à mão, espiga por espiga, colocando tudo em sacos de aninhagem e carregando morro abaixo até minha caminhonete. Ao meio-dia, o calor me levou de volta ao riacho. Entrei na água até os joelhos e montei uma armadilha simples para peixes, feita de tiras de ratã traçadas, prendendo-a entre duas pedras lisas onde a corrente se estreitava. Com sorte, eu pegaria algumas minharés até o entardecer, o suficiente para jantar, talvez até para o café da manhã do dia seguinte. Enquanto apertava os nós e observava a armadilha se acomodar na água clara, uma brisa leve trouxe o cheiro de pinheiros e terra úmida. Tudo parecia calmo, calmo demais. Tudo começou na segunda noite. Por volta da meia-noite, acordei com um som, passos suaves e deliberados em algum lugar do campo. No início pensei que fosse um javali. Levantei-me devagar e arrastei os pés até a porta, semi-cerrando os olhos diante do brilho tremuluzente da fogueira lá fora. Os caules balançavam suavemente com o vento, mas nada se movia entre eles. Então, os passos cessaram. Estiquei a mão e puxei os chocalhos de lata algumas vezes, as latas batendo no escuro. Depois puxei de novo só para garantir. E esperei. O ar parecia espesso e úmido, cada som agudo demais. Cada som soando agudo demais, próximo demais. Depois de um minuto, ouvi de novo. O mesmo farfalhar, mas dessa vez vinha de mais longe, como se alguém estivesse contornando a borda do campo. Peguei a lanterna e a balancei ao redor, o feixe cortando as fileiras, mas o milho engolia tudo. Ei! Quem está aí? Gritei. Então, ouvi um farfalhar mais rápido, se afastando em direção à floresta. Eu disse a mim mesmo que era apenas um animal e me deitei novamente, mas não consegui dormir. A cada poucos minutos, achava que ouvia de novo, o mais leve sussurro de movimento em algum ponto do milharal. Ao amanhecer, desci e procurei por rastros. Encontrei alguns caules quebrados perto da borda do campo, mas nenhuma pegada clara. Não parecia coisa de javalis. Os caules estavam dobrados mais acima, como se alguém, ou alguma coisa, tivesse passado por ali em pé. Na terceira noite, eu já estava inquieto. O ar parecia mais frio, mais pesado de alguma forma. Sentei na borda da plataforma com as pernas penduradas, o rifle apoiado ao meu lado. Apaguei a lanterna a óleo dentro da casa, para que meus olhos se acostumassem, observando o campo através de brilhos na fogueira. A lua pairava pálida e espectral atrás de um véu de nuvens finas. Depois de uma refeição simples de arroz frio, peixe grelhado e o sambal caseiro do meu pai, sentei-me perto da porta, descascando uma das mangas selvagens que eu havia colhido mais cedo perto do riacho. Elas eram pequenas e esverdeadas, não do tipo que se compra na cidade, mas aquelas que crescem em árvores antigas no fundo da floresta, doces, fibrosas e cheias de fiapos, difíceis de mastigar. Foi então que algo chamou minha atenção. Havia algo parado perto da borda do campo, ou talvez não estivesse. No início pensei que fosse apenas a luz da lua refletindo nos pés de milho, do jeito que as sombras às vezes se juntam em formas estranhas quando você encara por tempo demais. Mas quanto mais eu olhava, menos certeza eu tinha. Havia uma forma ali, ereta e imóvel, mais alta do que qualquer homem que eu já estivesse visto. Ela não se movia, apenas permanecia ali, entre as árvores, a uns 30 metros de distância, meio escondida pela névoa. A brisa agitava os caules e, por um momento, perdia de vista. Quando o vento cessou, ela parecia estar mais perto, ou talvez fosse só minha imaginação. Pisquei com força, esfreguei os olhos, mas nada mudou. Ainda estava lá. A cabeça estava levemente inclinada, como se estivesse escutando ou tentando compreender algo. Eu não conseguia distinguir um rosto, apenas um contorno vago que parecia oscilar sempre que o vento mexia o milho. Por um instante, quase me convenci de que não era nada, apenas o milho se dobrando, a neblina pregando peças outra vez.
Mas então até a noite pareceu prender a respiração. Peguei minha lanterna, pisquei e aquilo havia sumido. O milho ondulou por alguns segundos e depois ficou imóvel. Quase não dormi naquela noite. Havia algo parado perto da borda do campo. Ou talvez não estivesse. No início, pensei que fosse apenas a luz da lua refletindo nos pés de milho. Do jeito que as sombras às vezes se juntam em formas estranhas quando você encara por tempo demais. Mas quanto mais eu olhava, menos certeza tinha. Havia uma forma ali, ereta e imóvel, mais alta do que qualquer homem que eu já estivesse visto. Ela não se movia, apenas permanecia ali, entre as árvores, a uns 30 metros de distância, meio escondida pela névoa. A brisa agitava os caules e por um momento perdia de vista. Quando o vento cessou, ela parecia estar mais perto, ou talvez fosse só minha imaginação. Pisquei com força, esfreguei os olhos, mas nada mudou. Ainda estava lá. A cabeça estava levemente inclinada, como se estivesse escutando ou tentando compreender algo. Eu não conseguia distinguir um rosto, apenas um contorno vago que parecia oscilar sempre que o vento mexia o milho. Por um instante, quase me convenci de que não era nada, apenas o milho se dobrando, a neblina pregando peças outra vez. Peguei minha lanterna, pisquei e aquilo havia sumido. O milho ondulou por alguns segundos e depois ficou imóvel. Quase não dormi naquela noite. Na manhã seguinte, pensei em ir embora, mas o orgulho, ou talvez o medo de virar motivo de chacota, me manteve ali. Disse a mim mesmo que tinha sido apenas um truque de luz. Eu tinha encarado a escuridão por tempo demais. Naquele dia, enquanto eu enchia sacos de linhagem com o milho sob o sol escaldante, ouvi a voz do meu primo Rio me chamando pelo caminho. Ele trouxe a comida, pilhas novas e 2 maços de cigarro. Conversamos por um tempo sobre a colheita, o clima, nada importante. Dividimos um cigarro enquanto ele me ajudava a encher os sacos com o restante da produção do dia. Não contei a ele o que tinha visto, apenas disse que não estava dormindo bem. Antes de ir embora, ele me avisou para manter o fogo aceso até de manhã. Depois, me contou uma história horrível sobre um massacre que teria acontecido na floresta durante um período de instabilidade política décadas atrás. Segundo ele, as vítimas foram assassinadas e jogadas em um barranco. Homem, mulher, até mesmo crianças. Desde então, disse ele, ninguém se atrevia a entrar na parte norte da floresta. Revirei os olhos, convencido de que ele estava só tentando me assustar. Porém, naquela noite, deitado acordado na casa da árvore, não consegui parar de pensar no que ele havia dito. Algo fez sentido, quando minha mente voltou ao velho botão que eu encontrara antes do rio. O curso do rio vinha do norte, profundo no coração montanhoso da floresta. Quaisquer relíquias que aparecessem rio abaixo tinham sido carregadas desde lá. Então me lembrei da raiva, não, do nojo, no rosto do meu pai, quando ele costumava me alertar quando eu era criança para nunca pegar coisas do rio. Caiu a ficha de que havia algo que ele nunca me contou. Quando o relógio marcou 9 horas, eu já cochilava, entrando e saindo do sono, com os olhos fixos no brilho do meu celular, até que o cansaço finalmente venceu. Os sons começaram mais cedo do que o normal, por volta das 10. Eu estava dormindo quando acordei sobressaltado, o peito apertado e uma ansiedade fria e rastejante subindo pela minha coluna. O ar estava úmido e pesado, trazendo um leve cheiro metálico de terra molhada. Do lado de fora, uma garoa fina havia começado, primeiro suave, depois constante, e a temperatura caiu bruscamente, ainda antes de meia-noite, fazendo meus braços nus arrepiarem. O primeiro farfalhar veio do lado oposto do campo, depois outro, mais perto. O vento aumentou, mas os sons não acompanhavam o ritmo dele. Eram deliberados, calculados, como alguém ou alguma coisa caminhando com cuidado sobre folhas molhadas. Apaguei a lanterna e me agachei no chão, colando os olhos na fresta entre as tábuas de madeira. Havia movimento no milho outra vez, mais distante. Algo alto e escuro, deslizando em vez de andar. Vi aquilo por uma fração de segundo, tempo suficiente para perceber que não dobrava os caules como uma pessoa faria. Parecia atravessá-los, quase escorrendo entre as plantas. Então, o cheiro me atingiu, súbito e avassalador. Era terroso e enjoativo, ácido e azedo, como uma fruta podre mergulhada em terra molhada. E por baixo disso, algo ainda pior, algo inconfundivelmente parecido com decomposição. Meu estômago revirou e eu engasguei, pressionando a manga da jaqueta contra o nariz numa tentativa inútil de barrar o fedor. Minutos se passaram, perdi-o de vista.
A floresta além do campo agora estava completamente negra. Aquele tipo de escuridão que faz você duvidar do chão sob seus pés. Então surgiu um novo som. Madeira rangendo, lenta e deliberadamente. Meu coração falhou uma batida. E foi aí que eu percebi. O fogo havia se apagado. Estava subindo. A escada da casa da árvore gemeu uma vez, depois outra, mais alto. Meu peito se apertou. Fiquei imóvel escutando. O som veio novamente, um rangido lento e cuidadoso, como alguém testando cada degrau. Peguei a lanterna e apontei para fora da porta. O feixe fraco não revelou nada. Apenas névoa, casca de árvore e milho balançando no escuro. Minhas mãos tremiam tanto que a luz dançava sob as tábuas. Coloquei a lanterna no chão, apontada para a escada, e peguei o rifle. "Vai embora!" Gritei, a voz falhando. A escada rangeu de novo. Dei um chute forte nela, fazendo toda a casa da árvore estremecer sob meus pés. Gritei e xinguei para que aquilo parasse, para me deixar em paz, até minha garganta arder em carne viva. Então, algo dentro de mim se rompeu. Apertei o gatilho. O tiro ecoou ensurdecedor no espaço pequeno. A fumaça encheu o ar, ardendo no nariz. O som se espalhou pela floresta e desapareceu. Com o coração disparado, fechei a portinhola com força e tranquei o ferrolho. Por um longo tempo, apenas fiquei ali sentado, encarando o feixe tremeluzente da lanterna enquanto ela enfraquecia no chão. Mais tarde, a chuva voltou. Aquele tipo de garoa constante que faz o mundo parecer meio adormecido. Enrolei-me na jaqueta e ouvi o tamborilar no telhado de lona. Por volta da meia-noite, a chuva cessou. Devo ter cochilado, pois acordei em silêncio. O ar estava frio, e o cheiro da terra molhada e ferro pairava no ambiente. Apaguei a lanterna, agachei-me e espiei pela floresta do assoalho. Lá embaixo, na base da árvore, havia algo olhando para cima. Eu não conseguia ver o rosto, apenas o contorno escuro da cabeça e dos ombros, encharcados de chuva, a pele tão pálida que quase brilhava. Os braços pendiam baixos demais, os dedos quase tocando o chão. Não se movia, apenas permanecia ali, com a cabeça inclinada de novo, como antes, curioso. Achei que podia ouvir uma respiração lenta e pesada, misturada ao som de água pingando. Corri para pegar o rifle, o coração martelando no peito, e quando olhei novamente, aquilo havia desaparecido. Um pavor gelado tomou conta de mim enquanto eu lutava para acender a lanterna, conseguindo finalmente fazê-la funcionar em meio ao pânico. O brilho quente se espalhou pelas tábuas do chão, uma barreira frágil contra a escuridão lá fora. O fogo, a única coisa que me mantinha seguro, de repente parecia pequeno demais, fraco demais, para conter o que quer que estivesse ali. Fiquei acordado a noite inteira, a lanterna lançando um brilho quente e trêmulo sobre o piso. O rifle repousava sobre meu colo, o cano apontado para a pequena porta. Cada rangido ou sussurro do vento me fazendo estremecer. As horas se arrastaram sem fim, cada uma mais pesada que a anterior. Tentei manter os olhos abertos, vasculhando as sombras além da clareira, escutando o menor sinal de movimento no meio. Cada som fazia meu coração disparar, galhos estalando, o chamado distante de um pássaro noturno, o gotejar ocasional da chuva na copa acima. O sono me provocava, sempre fora de alcance, até que, por fim, o cansaço venceu. Afundei contra o canto, ainda com o rifle nas mãos, enquanto o brilho da lanterna tremeluzia pelo assoalho e a primeira luz da alvorada rasgava entre as árvores. Em algum momento, após o nascer do sol, o esgotamento me atingiu como uma droga. Quando finalmente me mexi, tudo ao meu redor já estava mudando. O ar mais fresco, as sombras se alongando pelo campo. Faltavam apenas alguns instantes para o pôr do sol. Minha cabeça latejava, meus músculos doíam e meu estômago roncava sem parar de fome e desidratação. Pisquei várias vezes, desorientado, enquanto faixas vermelhas e alaranjadas do sol poente pintavam a clareira com a luz surreal, quase ameaçadora. O pânico subiu como um peso oco no peito quando percebi, com um aperto no estômago, que já era tarde demais para voltar ao carro. Qualquer tentativa de sair agora seria pura estupidez. Aquela coisa, fosse o que fosse, me alcançaria muito antes de eu chegar a algum lugar seguro. Meus olhos caíram sobre a escada que levava a casa na árvore, e meu estômago se revirou. Havia arranhões profundos e irregulares marcando a madeira, sulcos abertos como se algo com garras longas tivesse tentado subir durante a noite. Engoli em seco, a garganta seca, arrepiado ao imaginar o que poderia ter feito aquilo. Minhas mãos tremiam enquanto eu juntava galhos e gravetos secos, movendo-me mais rápido possível antes que a última luz desaparecesse. Empilhei tudo um pouco mais perto da casa na árvore e risquei um fósforo.
Faíscas surgiram, a fumaça subiu em espirais e o fogo pegou com estalos. Agachei-me perto, protegendo a chama do vento, alimentando-a com cuidado desesperado. O ar cheirava a seiva e terra molhada. Sussurrei uma prece silenciosa para que a chuva não voltasse, porque aquele fogo era tudo que eu tinha. O que quer que tivesse visto na noite anterior, me observando nas sombras da casa da árvore, fora provocado pela minha presença. Ver-me de perto despertara algo nele, algo curioso, ousado, faminto, e agora era apenas uma questão de tempo até que voltasse. Quando o sol finalmente desapareceu no horizonte, a floresta ao redor tornou-se um breu sólido e sufocante. Meu fogo, a única barreira entre mim e as sombras além da clareira, saltava alto, lançando faíscas que giravam como vagalumes assustados. O calor era intenso, queimando meu rosto e meus braços, fazendo-me suar apesar do ar frio da noite. Então, subi novamente para a casa da árvore, fechei a porta e travei o fecho com um clique firme. Afundei no pequeno tapete, o rifle atravessado no colo, ouvindo o crepitar do fogo lá embaixo, e o vento sussurrando entre os pés de milho. Tentei engolir um pouco de comida que meu primo tinha trazido, arroz velho e um pouco de peixe seco. Eu precisava de algo no estômago, de alguma força para que eu pudesse voltar rastejando pela escuridão. Eu só precisava aguentar mais uma noite. Se sobrevivesse até o primeiro sinal da luz da manhã, correria abaixo e não olharia para trás até estar seguro dentro da caminhonete. Acordei com um silêncio pesado e sufocado, pressionando de todos os lados. Minha mão foi direto ao celular, esperando, talvez implorando, que já estivesse perto do amanhecer. 12h15 da manhã. Merda! Forcei-me a sentar, os músculos rígidos e trêmulos após horas de tensão e exaustão. O silêncio era tão absoluto que fazia meu próprio coração soar ensurdecedor nos ouvidos. Peguei o rifle, as mãos escorregadias de suor, e me aproximei da estreita fresta entre tábuas de madeira. Lá fora, o fogo que eu cuidara com tanta obsessão estava quase apagado. Apenas algumas brasas teimosas se agarravam aos últimos galhos e talos secos que eu havia colocado, lançando pequenas faíscas no ar noturno. As chamas fracas tremulavam com o vento, projetando sombras distorcidas pela clareira, fazendo os pés de milho balançarem em ritmos lentos e fantasmagóricos. Então algo se moveu na borda do campo, perto da linha das árvores. Uma figura escura e alongada escorregou entre os troncos, misturando-se quase perfeitamente à noite densa. Movia-se com uma suavidade antinatural, deslizando sobre os pés de milhos como uma sombra viva, uma massa de fumaça negra, flutuando logo acima das plantas. Corri até a porta, as mãos tremendo enquanto destrancava o fecho e a escancarava. Uma rajada de ar frio da noite me atingiu. Levantei o rifle, engatilhei com as mãos trêmulas e gritei com toda a força nos pulmões: "Me deixe em paz, porra!" Apontei para a figura que se aproximava, o dedo apertando o gatilho. O primeiro disparo rasgou a noite com um estrondo ensurdecedor, ecoando pelo campo e pela floresta além. A coisa hesitou por uma fração de segundo, incerta, mas não parou. Continuou avançando. Outro disparo. Dessa vez, a bala passou acima dos pés de milhos mais altos, sacudindo-os ao passar, e então a coisa congelou, por um instante longo o suficiente para que eu a visse com mais clareza. Mais inteira, parecia com o que eu sempre imaginei que uma pessoa sombra fosse, só que mais alta, mais esguia, com um contorno menos definido, mais como uma forma humanoide feita de fumaça espessa e giratória. Não tinha um rosto, não de verdade, apenas uma massa de sombra escura imutável que se movia com um propósito que eu não conseguia compreender. Não sabia como chamá-la de outra coisa. Girei nos calcanhares e tropecei até o baú de madeira, as mãos tremendo tanto que mal conseguia abrir o fecho. A tampa rangeu e bateu contra a parede. Dentro estavam as mesmas coisas de sempre: cobertores mofados, velas curtas e alguns arcochetes improvisados que haviam feito anos atrás com trapos secos e pernas de cadeiras quebradas. Peguei os archotes e alcancei a lata de querosene que ficava junto à parede, derramando quase metade no chão na pressa. O cheiro forte e oleoso tomou o ar enquanto despejava o líquido, encharcando os trapos até pingarem. Minha respiração estava rápida e curta. O primeiro fósforo quebrou entre meus dedos trêmulos. O segundo acendeu, brilhante e repentino. Acendi o primeiro archote e cambaleei até a porta. Por um segundo, apenas fiquei ali, encarando os pés de milho balançando e a escuridão profunda além. Então, arremessei o archote com toda a força que consegui. Ele girou no ar e caiu na clareira abaixo, a chama iluminando os talos, as sombras se contorcendo e se torcendo como corpos. Congelei, o peito apertado pelo pânico, incapaz de desviar o olhar. Minha mente se recusava a aceitar o que eu estava vendo. Cada instinto gritava para que eu corresse, fugisse,
mas minhas pernas não obedeciam. Eu só conseguia assistir, paralisado de terror, enquanto a coisa ficava mais ousada. Suas mãos sombrias rastejando e se estendendo em minha direção, como se a própria noite tivesse ganhado vivo. Acendi outro archote, depois mais um, arremessando-os um a um no campo com toda a força que eu tinha. Um em direção à trilha estreita que saía da clareira, outro para o canto mais distante, onde o milho crescia alto e fechado. Despejei o resto de querosene da lata no último archote e o acendi. As chamas lamberam um pano seco com fome. Sem pensar, atirei-o em direção à figura sombria enquanto ela se arrastava para dentro da clareira. O archote atingiu o chão, e instantaneamente os talos secos ao redor pegaram fogo. Faíscas saltaram, as chamas se espalharam em poucos instantes. A pequena clareira foi engolida por paredes rugindo de fogo. Uma fumaça preta e espessa subiu em espirais, sufocando o ar e engolindo cada coisa da minha vista. O inferno estalava e sibilava ao meu redor. E foi então que caiu a ficha. Eu não estava mais lutando apenas contra a criatura. Eu estava preso na minha própria pira funerária. As chamas se aproximavam. O calor era insuportável. A fumaça ardia dos meus olhos. E percebi, com o medo, afundando no estômago, que o mesmo fogo que eu havia soltado de forma imprudente, o fogo que eu achei que me protegeria, agora era uma jaula. Me movi rápido demais, nem pensei. Saltei da casa na árvore, batendo forte no chão, o pé direito torcendo por baixo de mim com um estalo nauseante. A dor subiu pela minha perna com eletricidade. Soltei um chiado, agarrando o tornozelo, o mundo, borrando com lágrimas quentes e fumaças. Por um momento, eu nem consegui respirar. Meu peito subia e descia descontrolado enquanto eu olhava em volta, os olhos ardendo, tentando achar uma saída. As chamas me cercavam por todos os lados, o ar pesado de cinza em combustão, sem as paredes da casa na árvore para me proteger. O calor parecia vivo, cruel, furioso, implacável. Cada respiração queimava minha garganta. Parabéns, pensei amargamente. Agora você vai mesmo morrer queimado aqui. Então, algo atravessou o caos. Um cheiro fraco e doce flutuando pela fumaça. Milho assado. O aroma me atingiu com uma lembrança feliz. Noite de verão no campo com meu pai e meu irmão. O estalo do fogo, as risadas, o cheiro do milho assado coberto de queijo derretido impregnando nossas roupas. Por um segundo não parecia o inferno. Parecia casa. E aquela memória acendeu em mim uma chama mais forte do que qualquer fogo ao redor. Virei a cabeça para a direita, apertando os olhos contra a névoa. Além da parede de chamas, consegui distinguir a pequena trilha de terra que saía da clareira, serpenteando pelo milharal e descendo a colina em direção ao riacho. Se eu conseguisse alcançá-la rápido bastante, se eu chegasse à água, talvez ainda pudesse sair vivo. Meu tornozelo pulsava, mas empurrei a dor para o fundo. Talvez eu pudesse mancar, rastejar, rolar mula abaixo com um barril maldito, se fosse preciso. Qualquer coisa era melhor do que ficar ali esperando virar cinza. Cambaleei para a frente, mancando, arrastando a perna machucada. A dor era cegante, mas o medo era maior. Faíscas caíam de cima, pousando nas minhas mangas e no cabelo. Eu batia desesperadamente e continuava. O som do fogo era ensurdecedor, um rugido violento que engolia tudo, até meus próprios gritos. Ele sentia o fogo sugando o ar, arrancando o fôlego dos meus pulmões. Então comecei a correr, ou algo próximo disso. O mundo virou um borrão de laranja e preto, cobri o rosto com o braço e me joguei através da parede de fogo. Por um segundo, senti as chamas lamberem minha pele e ouvi o tecido da camisa estalar. O cheiro do algodão e cabelo queimados invadiu minhas narinas. Cambaleei para fora e de outro lado, gritando. Não é medo dessa vez, mas de dor pura e crua. Caí dentro do milharal, rolando por um instinto, esmagando talos secos enquanto tentava apagar qualquer brasa nas minhas roupas. Minha visão rodava. Tudo ao redor era caos. Fogo se espalhando, fumaça grossa como piche, sufocando por todos os lados. Tentei me levantar. Meu tornozelo gritava a cada passo, mas me forcei a avançar, meio mancando, meio rastejando pela trilha estreita de terra. A descida parecia interminável, mas em algum lugar, lá embaixo, eu ouvi um murmúrio, fraco e constante, do riacho. Minha única chance. Forcei meu corpo além do limite, sentindo um gosto de sangue e cinza na boca, até que o chão finalmente cedeu sobre mim. Escorreguei rolando pela terra e pelos talos quebrados, descendo a encosta descontroladamente até que o mundo ficou molhado. O riacho me engoliu inteiro, sibilando enquanto o fogo das minhas roupas morria em nuvens de vapor. Eu não fazia ideia de quantos ossos tinha quebrado na queda, mas nem quão grave era uma queimadura. Mas eu estava vivo, de algum modo, impossivelmente vivo. Mas eu não podia ficar ali, ainda não. Eu precisava chegar num lugar seguro. Enquanto mancava para frente, cada passo enviando um choque de dor pelo meu corpo,
Minha mão esbarrou nas chaves ainda presas à presilha da calça. Elas tilintaram suavemente, o anel metálico intacto. Um alívio me invadiu naquele som pequeno, quase ridículo. Senti até uma ponta de felicidade por não tê-las perdido. O brilho distante do fogo iluminava o caminho tomado pelo mato, me guiando. Entrei na caminhonete, o coração ainda disparado, e encaixei a chave na ignição. Quando o motor ganhou vida, o veículo inteiro estremeceu levemente, e uma onda súbita e quase avassaladora de alívio me atingiu. Quando a primeira luz pálida do amanhecer tocou o horizonte, pisei um pouco mais no acelerador, entrando numa estrada mais larga que acabaria me levando de volta para o meu bairro. Cada buraco e desnível do asfalto me lembrava enquanto eu ainda estava dolorido, mas a ideia da casa me mantinha em movimento. Nem me deu trabalho de entrar na caminhonete no nosso quintal espaçoso. Parei no acostamento em frente à casa, desliguei o motor e desci. Cada passo uma lembrança dolorosa da noite que eu tinha sobrevivido. A luz da sala estava acesa, meu pai já estava acordado. Bati forte 3 vezes na porta da frente e desabei de joelhos. Quando acordei, estava deitado numa cama de hospital, tubos de soro ao redor dos braços e uma máscara de oxigênio cobrindo meu rosto. A expressão sofrida do meu pai pairava sobre mim, os olhos vermelhos e marejados enquanto ele passava a mão no meu rosto com cuidado. As primeiras palavras que escaparam da minha boca foram pedidos de desculpa pelo milharal, ainda queimando na minha mente. Ele balançou a cabeça, a voz suave e mais firme, dizendo para não me preocupar com isso. Os ferimentos eram piores do que eu imaginava. A canela e o tornozelo estavam fraturados, 2 costelas quebradas, as 2 mãos muito raladas e cheias de pontos, e o ombro deslocado. As queimaduras pelo corpo, embora não ameaçassem minha vida, tinham chamuscado a ponta do meu cabelo. A equipe médica precisou raspar os fios queimados para tratar corretamente o couro cabeludo. 2 semanas e meia depois disso, o médico finalmente disseram que eu estava forte o bastante para ir para casa. Quando meu pai veio me buscar, trouxe uma muda de roupa limpa, uma camisa larga e macia que não esfregasse nos curativos e uma calça afogada. Os primeiros dias de volta para casa foram estranhos. A casa parecia a mesma, mas tudo em mim estava diferente, frágil, cauteloso, consciente de cada pequeno movimento. Meu quarto foi reorganizado para facilitar minha locomoção. A cama ficou mais perto da janela, e uma cadeira firme foi colocada ao lado para quando eu precisasse descansar, após pequenas caminhadas. Meu pai me vigiava mais do que o normal, sempre por perto quando eu me mexia ou tentava ficar de pé. À noite, a dor voltava em ondas pequenas, pontadas surdas nas costelas, ardências agudas na pele cicatrizando, mas era uma dor da qual eu conseguia conviver. Às vezes eu acordava suando, ouvindo ecos do fogo nos sonhos, mas quando olhava para a luz suave do corredor, entrando pela porta entreaberta, lembrava a mim mesmo que eu estava seguro. A recuperação levaria meses, disseram. Talvez mais tempo até eu andar sem mancar ou levantar o braço sem fazer careta. Mas por enquanto, estar em casa, respirando o ar limpo, sentindo o calor da luz da manhã em vez do frio estéril de um quarto de hospital, já era o bastante. Eu não contei ao meu pai o que realmente aconteceu no milharal naquela noite, e ele também não me fez uma única pergunta sobre isso. Talvez saiba que eu ainda não estou pronto para falar, ou talvez tenha visto o suficiente no meu rosto. O jeito como me sobressalto com barulhos repentinos, ou como fico olhando para o nada, quando as noites ficam silenciosas demais. Para entender que algumas coisas é melhor deixar sem palavras. Há noites que acordo gritando, encharcado de suor, um pânico pesado esmagando meu peito, como se alguém estivesse ao lado da minha cama, me observando. Meu pai corre para o quarto toda vez, calmo, mas abalado, as mãos segurando meus ombros até eu voltar para mim. Ele diz que eu falo dormindo também, chamando o nome dele, o do meu irmão, implorando para que chequem janelas e portas para garantir que tudo esteja bem trancado. Eu tive sorte, nós todos tivemos. O fogo não se espalhou além da colina, não engoliu o resto das florestas, nem as fazendas vizinhas, mas o milharal, ele se foi, terra enegrecida, talos carbonizados, cinza onde antes havia vida. Quando a dor no corpo diminuiu o suficiente para eu voltar a andar, outro tipo de dor tomou o lugar. Não houve colheita para vender no mercado naquela estação, talvez nem na próxima. Meu pai tenta me dizer que isso não importa, que o que vale é eu ter saído vivo, que nenhuma perda no mundo se compara à perda de um filho. Eu concordo com a cabeça, todas as vezes, mas ainda assim, todas as noites, quando a casa silencia e o mundo escurece, o meu pensamento me corrói com uma ferida antiga. Eu falhei com ele. Meu primo Rio e algumas pessoas da vila voltaram ao milharal durante minha primeira semana no hospital, para ver se algo podia ser salvo dos destroços da casa da árvore. Não encontraram nada que valesse a pena guardar. Meu rifle, meu celular e o baú estavam carbonizados e irreconhecíveis, formas derretidas do que um dia foram. Estranhamente, encontraram outras coisas espalhadas pelo campo queimado. Retalho de roupas rasgadas e sujas de terra.
pulseiras amassadas, pedaços de colares enferrujados e botões meio enterrados nas cinzas. Até um fragmento carbonizado de um ioiô. Como aquelas coisas foram parar ali? Havia outras pessoas no fogo comigo? Quem eram elas? O que aconteceu com elas? Para onde foram? Nenhum resto humano foi encontrado. Apenas aqueles objetos estranhos, gastos pelo tempo. No fundo, acho que já sei a resposta, porque naquela noite, pouco antes de eu me forçar a atravessar a parede de chamas, eu ouvi algo que vai me assombrar pelo resto da vida. Enquanto a coisa se movia pelo milharal, tentando escapar do fogo, sua forma começou a mudar. Por uns instantes apenas, o lampejo entre a fumaça e a luz, eu a vi claramente, e foi aqui que o verdadeiro horror me atingiu. Não era apenas uma sombra sem forma. Mãos longas e escuras se estendiam de dentro daquela fumaça, alongando-se e contorcendo como se lutassem para libertar, ou para alcançar eu primeiro. Elas não se moviam como membros humanos. Torciam-se em ângulos impossíveis, dobrando-se sobre si mesmas antes de desaparecer de volta na escuridão, apenas para surgir em outro ponto, sacudindo, agarrando e se debatendo. E logo antes de eu rolar colina abaixo, eu os ouvi, os gritos, agudos, distorcidos, assobiando como o ar passando por vidro quebrado. Homens, mulheres e crianças também. Seus clamores se erguiam acima do rugido das chamas, perfurantes e irreais, ecoando pelo campo em chamas, até que a própria noite parecia gritar junto com eles. E aqui chegamos ao fim desse relato. Afinal, o que era a temida criatura que ficava cercando aquele milharal? Será que era um ser de outro mundo? Algo de outra realidade que veio para a nossa apenas para se alimentar de medo e caos? Ou será que a própria crueldade humana deu origem a essa criatura insólita? Talvez nunca saberemos a resposta correta. Até o próximo vídeo.